Olá, meu nome é Thiago Fonseca e este vídeo faz parte do conteúdo da nota do curso de Programação e Algoritmos da Universidade Federal de São Carlos, do curso de graduação de Matemática, licenciatura em Matemática. Esse trabalho constituiu na implementação de um código de um interpolador. O que é um interpolador? Suponhamos que você está fazendo a medição de uma plantação de cana, por exemplo. Você vai medir a sua plantação de 30 em 30 dias, por exemplo. Você vai começar primeiro nos 90 dias, depois em 120 dias e assim sucessivamente. Quando você colhe esses dados e você coloca eles num gráfico, por exemplo, eles vão formar barras ou pontos no seu gráfico, certo? Mas o que acontece e como você faz para você saber que a altura que estava a sua cana-de-açúcar em 100 dias? Você não foi no campo e mediu a altura dela no centésimo dia. Você mediu com 90, depois mediu com 120. E aí que entra os interpoladores. Uma das formas de interpolar os dados é a forma de Lagrange. O interpolador de Lagrange funciona assim. Ele, ele, ele irá multiplicar, certo? Ele é um polinômio que irá multiplicar cada ponto da imagem da sua função de medição, né? Então, por exemplo, você mediu em 90 dias, aí você vai pegar esse polinômio de Lagrange e vai multiplicar pelo ponto que seria no 91º dia, por exemplo. Então ele vai ser um somatório. Mas esse polinômio ele é oriundo de um produtório. Esse produtório consiste no ponto que você quer medir, certo? Menos cada ponto do seu vetor. Só que a gente vai ter que suprimir, a gente vai ter que tirar do produto no numerador e do denominador justamente o ponto que cruza com, com a medição que você já tem. Então, por quê? Porque você não quer que esse produtório dê zero. Então, como você vai multiplicar todo esse vetor aqui em cima pelo ponto que você quer e embaixo no denominador pelo ponto que você está medindo, que é o, que é o k do polinômio, né? Então, polinômio k vai no primeiro ponto, no segundo, no terceiro, no quarto. Então, você não pode ter valores iguais, tanto embaixo quanto em cima. Por quê? Porque senão ele vai dar zero e vai tornar zero todo o produtório. É daqui que surge o polinômio de Lagrange. Então, o polinômio de Lagrange ele vai ser sempre n-1 a quantidade de dados que você tem no vetor do seu domínio. Então, se o seu domínio tem 5 pontos, o grau do seu polinômio vai ser 4. Se tem 20, o grau do seu polinômio vai ser 19. E assim sucessivamente. Como que acontece isso no código? Né? Então, vamos começar aqui. Eu desenvolvi algumas listas de teste. Vamos pegar essa, por exemplo. Aqui são os seus dados de medição no tempo. Então você começou a medir em 90 dias, depois 120, 150 e assim sucessivamente. E em 90 dias deu uma altura de 27,14, em 120 uma altura de 34,60 e assim sucessivamente também. Então colocamos isso em duas variáveis, tempo e altura. A gente importa a biblioteca que vai nos ajudar a fazer o gráfico dessas funções. E aí, como que foi feito isso?
Primeiro eu fiz uma função do polinômio de Lagrange propriamente dito, aonde ela recebe o k de Lagrange igual a 1. Por quê? Porque ele é recebido 1 porque se ele começar com 0, o nosso produtório vai dar divisão por 0 e isso não vai ser possível, aí vai dar erro. E aí eu percorri a quantidade do nosso vetor x, que é, no caso, o tempo. Então, a quantidade de medições de tempo que tiver, ele vai percorrer. Aqui, no caso, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posições. Então, ele vai repetir isso 9 vezes. E para cada vez que o i, aqui, por exemplo, na vez 0, se o 0 for diferente do meu k, que é a posição que eu estou pedindo, né, no vetor x, se ele for diferente, eu vou executar o meu produtório. Então aí eu coloquei uma multiplicação uma multiplicação sequencial aqui, que constitui justamente no polinômio de Lagrange. Então é a posição que eu quero, a posição do vetor x, né, no domínio, a posição do vetor que eu quero, menos a posição que eu estou percorrendo. E aí ele vai retornar o Lagrange k, que é o valor, que é esse próprio polinômio, né, que é o polinômio de Lagrange. Depois eu fiz uma outra função que é o interpolador, né, o próprio interpolador. Aí que ele vai receber o ponto que eu quero, o vetor x e o vetor y. E agora sim ele será um somatório. Aí eu vou percorrer de novo em cada ponto do meu domínio e ele vai somar o polinômio de Lagrange, que é a função que eu defini ali em cima, multiplicado pelo ponto que eu estou percorrendo em y. E aí ele vai também dar um resultado. Aí antes de montar o gráfico, eu vou fazer aqui um tempo interpolado, que seria um eixo x do tempo mínimo de medição no meu domínio, que no caso seria 90, e o tempo máximo, certo? Então ele vai dar não 90, 120, 150, ele vai dar 90, 91, 92, 93, 94, então ele vai percorrer. É isso que vai dar justamente a continuidade da nossa função. E a altura interpolada é uma lista zerada. Por quê? Porque ela vai receber a imagem utilizando o interpolador aqui de Lagrange. Então, para ter dentro do tempo, ele vai percorrer todos os dados dentro do tempo que eu já fiz aqui. A altura vai receber o interpolador, né, de Lagrange que a gente declarou ali em cima. Então, para cada ponto no domínio, ele vai ter uma imagem interpolada. E aí ele vai dar uma função contínua, permitindo a gente poder estudar melhor o tempo de crescimento da cana-de-açúcar, por exemplo. Então você vai conseguir pegar um determinado ponto e fazer algumas derivações para você conseguir descobrir alguns detalhes no fenômeno de crescimento da sua plantação. Quando que a sua plantação estabilizou, é onde a derivada vai dar zero. Ou quando ela cresceu ou se ela cresceu e de repente diminuiu por algum motivo. Então você consegue descobrir, né, estudar melhor o crescimento da sua plantação através das ferramentas de cálculo. Agora vamos plotar o nosso gráfico. Deixa eu só confirmar se eu fiz aqui tudo certo. Faltou. Pronto. Este é a nossa função. Então, os pontos em laranja são os pontos que foi medido na plantação. E em azul
é o polinômio que nós estamos buscando, né? Então, ele vai ser o grau n-1, e aí ele vai permitir que a gente estude o, o, o crescimento, né, da nossa plantação. E que esse gráfico ele é um pouco mais rebuscado, então a gente vai conseguir, por exemplo, estudar este ponto na nossa função, por exemplo. Então, o interpolador serve para isso. Então, você vai ter o ponto medido, só que eles não são interligados. Quando você usa o interpolador, você vai obter uma função contínua.